Bem-vindos novamente, continuamos então a apresentar as novidades do Windows 8, neste caso começamos a ambientar um pouco mais aqui ao Windows 8 e vamos aqui neste primeiro instante deste vídeo falar sobre o regresso ao passado, neste caso aquilo que nos era mais familiar, que era o ambiente de trabalho. É evidente que o Windows 8, para não quebrar ou para não ser uma quebra tão abrupta com os sistemas operativos anteriores, dispõe por defeito da aplicação Desktop ou ambiente de trabalho. Neste caso, se nós fizermos um clique em Desktop, vamos imediatamente ver algo que nos é familiar. Reparem, cá está o Recycle Bin, ou a reciclagem. Não há aqui mais nenhum ícone. No entanto, temos aqui algo que já nos é familiar. Temos a Taskbar, que está exatamente igual, neste caso, ao Windows 7. Neste caso temos aqui a informação que é o tal Windows para período de avaliação. Mas, curiosamente, há um facto que desapareceu. Neste caso é o menu iniciar, ok? Não temos o menu iniciar. Isto porquê? Porque neste momento o menu iniciar é exatamente o Start Screen, ok? Ou o Home Screen. Portanto, o menu iniciar que nós estávamos habituados a ter aqui no nosso desktop, que nós podemos voltar aqui, estava aqui, nós clicávamos, aparecia aqui a lista dos programas, últimos documentos, etc. Tudo isso passou a estar resumido aqui no Start Screen, que nós vamos ter a ocasião de explorar com maior profundidade mais à frente nos nossos vídeos, ok? Voltando então aqui ao desktop, o que acontece é que nós temos a possibilidade de clicar com o botão do lado direito do rato e ter aqui algo que nos é familiar, ok? A resolução do ecrã, podemos configurar aqui a resolução do ecrã, podemos ter acesso aqui ao Personalize, neste caso ao método de personalizar ou configurar o aspecto do nosso desktop, muito à semelhança do que acontecia com o Windows 7, aliás, praticamente tudo igual. Podemos alterar aqui quais são os ícones que queremos ver no nosso desktop, fazer apply, reparem que cá temos o nosso computador. E vamos ver aqui já uma alteração. São muitas novidades que nós temos para apresentar aqui no Windows 8. Por exemplo, quando acedemos ao explorador do Windows, ok? Neste caso, o Windows Explorer. Não é o Internet Explorer, mas sim o Windows Explorer. Temos aqui então o espaço onde nós podemos consultar os conteúdos do nosso computador. Como podem ver, a navegação é muito semelhante à navegação que fazíamos com o Windows 7. Temos aqui Home. No entanto, reparem o que é que acontece quando eu clico aqui. Temos aqui aquilo que se designa por uma barra de tarefa do estilo Ribbon, ok? Ou Ribbon, como lhe queiram chamar, que é muito semelhante à barra de tarefas ou barra de ferramentas do Office, ok? Portanto, esta é uma novidade que surge aqui no explorador do Windows. Temos aqui mais algumas novidades que depois iremos ter a ocasião de explorar com maior detalhe. Portanto, reparem que nós aqui podemos alterar nos modos de visualização e depois tudo o resto serão ferramentas que nós teremos a ocasião de explorar aqui com maior detalhe lá mais para a frente. Reparem a criação de uma nova página, temos ali aquele ícone, enfim, temos aqui muito que estudar. Vamos aqui eliminar esta página. Reparem, temos aqui sempre o delete, ok? Se eu agora minorar aqui ou minimizar, vamos ter aqui no Recycle Bin a nossa página. Podemos limpar o Recycle Bin com o Empty Recycle Bin. Tudo isto são operações que nos eram familiares com o Windows 7, ok? Independentemente do facto de aqui existirem então alguns aspectos que são relativamente novos, ok? Vamos fazer aqui um close. Vamos regressar ao home screen e neste caso eu vou teclar Alt F4, ok? E ele pergunta-me se eu quero desligar o computador. Portanto, reparem que aqui o Alt F4 tem um comportamento diferente, ok? Do que acontece quando nós estamos dentro de uma aplicação MetroStyle. Aqui neste caso ele pergunta se nós queremos mesmo encerrar tudo isto. Nós não vamos encerrar, vamos então regressar aqui ao menu inicial ou ao home screen, ok? E uma das questões que eu deixei em aberto aqui no vídeo anterior foi a seguinte: então, mas como é que eu acedo ao painel de controle, por exemplo, para configurar os meus
o meu sistema operativo ou para poder desinstalar uma aplicação, etc. Ora bom, nós temos aqui dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a Charm Bar tem aqui os settings, ok? E nós iremos ter a ocasião de explorar cada uma destas opções que aqui está e ver, quando clicamos no settings, temos aqui mais um conjunto de opções, não é? Temos aqui o Change PC Settings, ou alterar as configurações do PC, e quando clicamos nisso vamos ter aqui uma Windows Metro Application que nos permite alterar diversas configurações do meu Windows 8, mas neste caso numa versão Metro Style, ok? Numa versão de uma espécie de um painel de controle Metro Style. Ora, como é que eu acedo ao painel de controle a que eu estava habituado, ok? Vamos aqui então ver, reparem, o Windows Update tem aqui muita simplicidade, ok? Apenas check for updates now, isto é procurar atualizações neste momento, o Home Group, os dispositivos, ok? Podemos ver aqui, por exemplo, o som, ok? Não há aqui nada para ver neste caso, e portanto todas estas informações que aqui estão, nós podemos depois, a posteriori, estudá-las com maior detalhe. Eu vou fazer aqui Alt F4, fechei, voltei novamente então aqui ao meu home screen, há aqui o meu desktop que continua ativo, tudo muito bem, não há problema nenhum. O que vai acontecer é o seguinte, nós queremos ter acesso a todas as aplicações que, por exemplo, existem no painel de controle. Então, como é que nós temos acesso a essas aplicações? Numa área qualquer aqui do home screen, eu vou fazer um clique com o botão direito do rato. E vai aparecer aqui o All Apps no canto inferior direito. Eu vou clicar neste All Apps e automaticamente vou ter uma apresentação diferente. Continuo a ter aqui todos os styles que eu tinha no home screen, mas neste caso apresentados apenas com alguns ícones, e depois tenho aqui deste lado, okay, eu posso navegar novamente aqui com as teclas do rato, neste caso com a rodinha do rato, para aceder a um conjunto de outras aplicações que estão, por norma, mais escondidas. Neste caso, o Paint, o Notepad, o Command Prompt, o meu computador. Temos aqui o painel de controle, que se nós fizermos aqui um clique, ele automaticamente vai abrir na área do desktop e, portanto, temos aqui então o painel de controle tradicional, onde nós podemos configurar contas do utilizador, especificar aspectos relacionados com hardware, desinstalar programas, etc, etc. E, portanto, nada de muito diferente relativamente ao Windows 7. Portanto, repetindo, vou clicar aqui com o botão do lado direito do rato e depois All Apps, ok? Uma questão que surge também é o facto, por exemplo, eu aqui poder clicar neste sinal menos. Quando eu clico no sinal de menos, automaticamente todo este meu espaço vai ser reduzido para que eu possa ter uma visão mais global das minhas aplicações. Reparem que se eu agora fizer um clique, ele volta outra vez ao seu ambiente normal. Eu vou aqui clicar com o botão direito do rato, All Apps, e depois vou clicar no menos, e reparem como eu tenho aqui tudo isto organizado de formas muito estranhas, ok? E nós iremos ter a ocasião de explorar isto com maior detalhe lá mais para a frente, como eu já tive a ocasião de ver. Em último lugar, e antes de avançarmos para a verificação de como é que nós podemos instalar o Windows 8 em Dual Boot, para depois podermos então voltar a explorar o Windows 8 e desta vez com maior profundidade, vamos explicar aqui alguns detalhes relacionados com as contas do utilizador, ok? Eu vou regressar ao home screen normal, cliquei ou teclei aqui a tecla do Windows. Nós temos aqui a conta do utilizador. Quando clicamos na conta do utilizador, podemos fazer aqui um Change Account Picture, e neste caso vamos para o Personalize PC, neste caso a aplicação o PC Settings, ok? Temos aqui Personalize, podemos escolher uma imagem que tínhamos no nosso computador, neste caso não tenho nenhuma, ok? Posso utilizar uma câmera, uma webcam para captar uma fotografia, etc. No entanto, eu posso fazer o seguinte também, fazer um lock, ok? O lock vai-me apresentar este espaço, e quando eu faço um clique num espaço qualquer, eu vou ter que novamente introduzir a minha palavra passe, 1, 2, 3, 4, e
voltar outra vez a entrar. Se eu fizer um sign out, na prática aqui vamos ter exatamente a mesma coisa. A conta é fechada, eu agora vou clicar e vou escrever aqui a minha password. Neste caso, porque eu apenas tenho uma conta do utilizador, ok? Para desligar o PC. Ora, aqui está uma excelente pergunta. Primeiro, podemos fazê-lo da seguinte forma, clicando aqui, sign out, por exemplo, ok? E depois, quando eu faço aqui um clique, eu posso desligar aqui o PC no shutdown, ok? Podemos também fazê-lo através da Charm Bar. E neste caso, bastará irmos aqui ao cantinho, ok? Reparem, vamos a Settings, Power e Shutdown ou Restart. Neste caso, desligar ou reiniciar, ok? E portanto, nós vamos fazer aqui um Shutdown e no próximo vídeo iremos então apresentar a forma como nós podemos instalar o Windows 8 em sistema dual boot com o Windows 7. Vamos fazer o shutdown, o PC vai se desligar como é normal e como acontecia também com o Windows 7.